Olá, estamos esperando só a Adri entrar, tudo bem? Oi, Dri. Oi, Dri. Tudo bem? Olá, tudo bom? Nossa, Pri, você tá um arraso. Ai, obrigada, você também. Tá Muito arrasando. Seja linda. bem-vinda. Tá com a internet aqui, tá. Tá me ouvindo bem, Dri? Agora sim, deu uma cortada, mas voltou. Ah, a Divina Deusa já tá aí. A Leandra. Seja bem-vinda, divina deusa. Eu ia falar pro Rony entrar também, meu marido, para ajudar na galera. Então, vamos lá? Eu vou te Vamos sim. apresentar. Essa é a Priscila Brecins, ela é escritora, palestrante, instrutora do método Billings, é mãe do Gabriel e do Léo, e é uma mulher extraordinária que tem transformado a própria vida, assim, e a vida de tantas pessoas. Essa é você. Essa sou eu, e a Adriana Sanches, para quem não conhece, ela é empresária, ela é mãe da Ana Clara, ela é fundadora do projeto Prosperity for You, que é um projeto maravilhoso que ela vai contar aqui pra gente do que é que se trata exatamente. Ai, que legal! A Marcela entrou, a Divina Deus. Nossa, estamos já bombando, Pri, já tem 4 pessoas. Ai, então tão bombando! Seja bem-vinda! Tudo muito, muito bom! Eu quero começar essa live perguntando para você um pouquinho como que está sendo essa quarentena aí no Brasil. A quarentena aqui no Brasil, assim, em sentido Brasil, vamos assim, tem muita gente com medo, mas também tem muita gente aproveitando a família, tem gente aproveitando para fazer ginástica em casa, para ler os livros que estava atrasado. Tá muito, muito, muito bom. Aqui em casa a gente aproveita para comer muito, cozinhar. Tô cozinhando tudo, todas as minhas receitinhas e tô brincando Ah, muito com as crianças. que gostoso, Pri. Você acha que tá todo mundo nessa neura de Oi, Má, seja bem-vinda, Marcele. Oi, eu amo tanto. Pri, você acha que tá todo mundo nessa neura, achando que o mundo vai se acabar? Ou tem gente que tá focado em outras coisas, em... Eu acho que tem uma meia dúzia de gente com medo, mas a maioria tá aproveitando demais. Você acha que a maioria? Isso Eu que é legal no acho, Brasil, não é, Pri? com certeza. Tem gente fazendo churrasco. Eu vou virar para pôr isso no seu celular? Não, né? Ah, então tá. Então tem gente fazendo até churrasco, Pri. Tem sim. Ai, a Marcele disse que ela tá aproveitando muito a família. Eu acho que eu ia aproveitar muito também, ia morder muito esses seus filhos, viu, Marcele? Que são umas riquezas. A melhor Às parte vezes eu são os fico filhos. muito ruim essa coisa toda da saúde das pessoas e tal. Mas ficar um tempo com a família é tão bom, né? Às vezes a gente corre tanto e aí você foi obrigada a parar, né? Dar aquela parada, É a verdade. se Aquela parada que a conectar. gente tava pedindo, né, na verdade, né? Porque tava uma correria louca e a gente acabava pedindo, ai,
chega logo o final de semana, chega logo as férias. Então, o nosso desejo foi atendido. Olha que bom. Ai, Pri. Ô, Pri, fala um pouquinho do seu livro e se você tem algum lançamento novo na gaveta pra gente. Você tem dois livros já, não é isso? Tenho dois livros, que os dois livros estão à venda, que é esse aqui, O Poder do Magnetismo Sexual, e o Ai, esse Produtividade livro é Já. muito legal. Deixa eu ver de novo. Mostra de novo. Olha, ele Ai, tem é o meu linda a rosto, capa desse livro. ele É tem o meu linda a capa rosto, a desse minha livro. marca. E é um livro assim, baseado num dos primeiros livros assim que eu li que transformou minha vida, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Só que ele não é um resumo do livro, não, é a minha visão, né, sobre os ensinamentos desse livro. E tem algumas experiências próprias minhas também aqui. Muito Ai, bom. que bacana, né, Pri? Esse livro transformou sua vida, não? Transformou, com certeza. Esse daí foi assim, digamos, a porta, assim, né, para tudo que está acontecendo de bom na minha vida. Ai, que bênção! E, ô Pri, como é esse desafio de 360 dias de vídeos que você está gravando todo dia? Eu vejo que você posta um vídeo novo. Todos os dias é o desafio 365. E todos os dias eu compartilho as coisas que estão acontecendo na minha vida. Então, as leituras que eu estou fazendo, as análises que a gente faz no escuro, sabe? As respostas que a gente acaba encontrando dos nossos próprios questionamentos, eu estou compartilhando cada dia em um vídeo novo lá no YouTube. Ai, que bacana, Pri. Cada dia um vídeo novo. Você acabou nesses vídeos falando coisas muito profundas assim da sua vida, não foi? Muitas coisas profundas, e aí mesmo que alguém me faça alguma pergunta ou me dê alguma sugestão de vídeo, eu sempre faço com base na minha experiência do que eu já passei ou do que eu quero fazer, né? Às vezes eu ainda não fiz, mas aí eu já compartilho que eu tô com vontade de fazer aquilo, entendeu? Ai, que demais, Pri, que gostoso. E me fala um pouquinho, Pri, você disse desse desafio dos 365 dias e você tem algum livro que você está planejando? Tem algum livro dentro da gaveta pronto para lançar? Tem. Na verdade, assim, esse livro já tá na gaveta já há um tempinho. E aí eu até dizia que eu tava com a síndrome de Tolkien, porque Tolkien, né, quem não conhece, ele escrevia um livro e deixava 2 anos na gaveta ali esperando para ele revisar, para ele amadurecer, né? E faz mais ou menos esse tempo que meu livro tá na gaveta também. E é porque eu quero que esse livro, assim, tenha muito de mim, sabe? Seja eu, aquele livro seja eu, assim. E aí eu quero lançar no momento que eu acho que eu estiver pronta, assim. Eu tô esperando algo acontecer ainda. Ah, entendi. Mas como é que tá aí em Portugal? Fala um pouco de você, de Portugal. Como que tá sendo esse ano aí que você já tá um ano aí, né? Como que tá sendo esse É. ano? Qual a sua visão de Portugal, da quarentena e dos portugueses? Portugal é maravilhoso, sim, é maravilhoso, é um país, né? Um país maravilhoso, um povo sensacional, é um povo muito acolhedor, um povo. Como o povo, eu estou no norte, e aqui no norte, as pessoas do norte aqui de Portugal, elas são extremamente dóceis, extremamente acolhedoras, são pessoas muito carismáticas, é um povo bonito. E eu tenho aprendido muito com o povo português, né, nesse período de quarentena. É um povo de uma resiliência extraordinária. Para você ter uma ideia, eu também estou morrendo de saudade, Má. Para você ter uma ideia, aqui em Portugal, eles têm lugares, tem em vários lugares, mas eu vou falar um que eu fui esses tempos indo para a Serra do Gerês, que tem pedras e nos vincos das pedras tem uma terra e eles plantam na terra, eles plantam a verdura, o legume deles na pedra. Então eu fico pensando o nível de resiliência que não tem que ter um povo que planta na pedra, né? Então é um povo que o português ele tem um hábito assim, ele reclama de tudo.
só que quando eles veem que a coisa é séria mesmo, nossa, eles têm uma postura assim admirável, de realmente união. Ó, aqui na minha cidade, por exemplo, eu moro na cidade da Maia, no Porto. Em várias partes da cidade colocaram umas caixas transparentes e você ia ali e colocava comida e quem precisava ia ali e pegava o alimento, a comida. É muito legal, assim, é um povo extremamente solidário. Ai, é um povo lindo. Eu sou suspeita para falar que eu realmente me apaixonei por Portugal e por esse povo maravilhoso português. Mas é a nossa chance agora, nós brasileiros, aprender os costumes dele através de você. Olha que beleza. Ai, não é? Imagina, quem quisera, né? Tem que aprender muita coisa, porque é um país muito rico de costumes. E assim, é legal, Pri, que de uma região para outra muda muito a cultura, sabe? Muda completamente. Eu tô aqui numa cidade, chama Cidade da Maia, onde eu moro. Mas você vai para o Porto, já é outra cultura. Você vai para Matosinhos, é outra cultura, outras festas, outros hábitos, outros pratos principais. Então isso é muito rico, é muito rico. Eu acho que a nossa cultura brasileira é tão rica assim de experiências, acho que deve muito ao povo português, a cultura portuguesa que a gente acabou herdando. É, realmente é uma herança, né, que a gente tem. Mas agora fala um pouquinho do seu projeto o Prosperity for You, que é um projeto tão lindo. Fala aí o que que é, qual a sua intenção com ele. Então, eu tenho um projeto que chama Prosperity for You, que é um projeto de leitura para crianças, mas não é qualquer leitura. São livros voltados a criar uma mentalidade de prosperidade nas crianças. Uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade investidora, uma visão mais amadurecida em termos emocionais, para aquela criança crescer de uma forma mais saudável, sem ser uma dependente emocional dos seus altos e baixos ou dos altos e baixos da vida. Então, é um projeto que a gente hoje tem esse projeto para vender livros, mas nosso sonho mesmo é que esse projeto chegue em escolas públicas para começar a criar uma mentalidade de prosperidade já na tenra infância das crianças que estudam em escola pública no Brasil. É um sonho, né? É um sonho. O Aristarco entrou, olha que legal, a Letícia, obrigada, a gente está acompanhando aqui a gente. A gente já falou um pouco do meu livro. Obrigada, Sandra, Leão. A gente falou um pouquinho do meu livro e agora a Adri está falando do projeto dela, que é um projeto voltado às crianças para ter uma mentalidade empreendedora. Isso a gente precisa muito, né? Porque as crianças que é o nosso futuro, né? Se as crianças já começarem com uma mentalidade correta, né? E como que não vai ser o Brasil, o Portugal, o mundo daqui a alguns anos, né? Vai ser muito melhor. O mundo, né? Isso é uma coisa tão importante e é um assunto que ninguém fala. Ninguém aborda com a criança como que ela vai ter uma mentalidade realmente vencedora, uma mentalidade de prosperidade, de saber gerir o seu próprio dinheiro, saber gerir as suas emoções. Ninguém fala. Na escola, a escola não ensina. Os pais acham que a escola vai ensinar, mas a escola não ensina. Não. Aí, essa criança chega na escola. A escola acha que isso é obrigação dos pais, que eles já estão ali ensinando a ler, escrever. E aí passa, chega na idade adulta, uma legião de pessoas que não sabem gerir o próprio dinheiro, que vivem endividadas, que não sabem fazer dinheiro, né? Que acabam ficando escravas do dinheiro, tendo que trabalhar, às vezes, em trabalhos que não gostam, que não traz satisfação pessoal, porque não aprende a gerir o dinheiro e todos os meses está escravo ali daquele dinheiro. Então, a Prosperity for You, a gente desenvolveu algumas técnicas e está desenvolvendo ainda, para passar essas informações para as crianças a nível inconsciente. E a gente acredita que enquanto os pais forem passando essas informações para as crianças, eles também vão estar absorvendo isso. Porque são pouquíssimos os brasileiros que têm acesso a conhecimentos de ordem, de geração de prosperidade. A maioria das pessoas cresce quando se toma
consciência disso, já está cheio de crença limitante, já está carregando Cheio vários de problema, fardos, né? cheio de problemas. E se a gente puder já inserir esses botõezinhos, o botãozinho ali da prosperidade na criança, o botãozinho da maturidade emocional, da gestão emocional, eu acho que isso é um negócio sensacional, né? É um projeto a longo prazo, não é uma coisa que você vai fazer hoje para colher daqui um ano. Talvez escolha alguma coisa, mas é um projeto a longo prazo, né? Se todas as crianças tiverem acesso a esse conhecimento, imagina o mundo, imagina o Brasil daqui a 20 anos. Obrigada, Janete, por ter entrado aí. A Cris A Rocha, erva, ela tá falando para a gente colocar esse projeto aí no Hotmart. Ai, eu vou pôr sim. Muito obrigada, viu, Evas? Eu vou pôr. E você acha que lá em Portugal, o povo português, ele tem essa preocupação já com o empreendedorismo nas crianças? Ou também lá é novidade? Não, aqui em Portugal, a cultura é muito. Ó, eu vou explicar para vocês. Aqui na minha cidade, eu moro numa cidade chamada Cidade da Maia. Um pouco mais para baixo, um pouco mais de 1 quilômetro e meio, tem uma outra região chamada Lessa do Balho. É bem pertinho, dá para ir a pé. Nessa Lessa do Balho tem uma igreja que tem 1000 anos. 1000 e tantos anos, 1000 e pouquinhos anos aí, não sei. Mas tem 1000 anos. Então é um povo que ele cresceu. Imagina você viver e conviver diariamente com a sua história e com a brevidade da vida. Eles estão em constante, eles estão constantemente lidando com isso. Porque ele vai numa igreja, naquela igreja tem toda a ancestralidade daquela pessoa passou pelaquela igreja, e reis, e rainhas, e reinados dos mais diversos. Então, eles não têm muito uma preocupação a longo prazo. Eles têm uma preocupação muito bonitinha, que é viver o hoje. Então, eles vivem o hoje, assim, de uma forma muito linda, mas isso é uma coisa que fica devendo, de passar esses conhecimentos de prosperidade para as crianças. E tem uma outra coisa, que aqui na Europa tem uma vida muito boa, né? Você tem relativamente segurança. No prédio que eu moro, por exemplo, não tem uma câmera, não tem um porteiro, não tem um portão, para falar a verdade. E como as pessoas vivem aquela vida e vivem muito bem, acabam levando a vida assim e passa. Só que no Brasil, o Brasil não é para amadores, né? Como dizia o Tom Jobim. A gente tem que ensinar os nossos filhos a saberem nadar logo cedo. Porque a vida não vai ser fácil para aquela criança, né? Se ela quiser empreender, ela vai ter que ter muita resiliência. Se ela quiser trabalhar para uma empresa, ela vai ter que ter o dobro, né? Porque a maioria não vai existir daqui a um tempo mais emprego fixo. Eu acho que esse é o problema do brasileiro, né? Ele é muito criativo quando ele é pressionado, né? Não é assim uma criatividade. Aí ele começa a pensar e aí vem uma ideia e ele põe em prática. Não, ele põe ideia, põe em prática depois que já passou por muito sufoco. Aí ele fala, então já tô sofrendo muito, agora eu vou pôr em prática aquilo que imaginei, né? Você vê assim ou você vê os portugueses um pouco diferente com respeito a isso? Eu acho que a gente é muito parecido, brasileiros e portugueses, assim, sabe? Não dá para saber onde termina o brasileiro e onde começa o português. O português, ele gosta das coisas do Brasil, e o Brasil gosta das coisas de Portugal, sabe? Gosta dos azeites. A gente, às vezes, no Brasil fica, eu não gosto e tal, mas, na verdade, todo mundo é apaixonado por essa coisa portuguesa. E é difícil você pegar um brasileiro que não tenha qualquer descendência portuguesa. Eu acho que é quase impossível. Se fizer um exame de sangue, assim, vai ver, todo mundo tem alguma linhagem portuguesa, assim. Então, você está falando muito da similaridade, né, entre os brasileiros e os portugueses. Mas o que mais chama a atenção é que aí é diferente. O que aqui é diferente? Eu acho que o clima, né, Pri? Como eu te falo, no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, né? É o melhor clima do mundo. Eu não estive em muitos países, mas nos países que eu estive, nos continentes que eu estive, não existe um clima que nem o do Brasil. Eu acho que o Brasil é o melhor clima do mundo. Aqui realmente
É muito quente, Gente, mas assim, no é um frio parece negócio que a gente não tem impressionante. preparação, né? Eu não tinha preocupação, por exemplo, no Brasil, eu tinha um monte de orquídea no quintal, eu nunca plantei uma orquídea, gente. Parece que as É, orquídeas brotam do nada, nasce lá e elas florem sem você fazer nada. Aqui em Portugal, como o clima é diferente, tem a época certa, para você ter uma planta, você tem que ter muito mais cuidado, e aí tem que ser a planta certa, porque não é toda planta que se adapta. Clima do Brasil, qualquer coisa se adapta ali, gente. Brasileiro faz nascer qualquer coisa, brasileiro é um povo extraordinário. E eu te falo, essa crise que vai ter agora, que já está tendo, né, essa loucura toda de por conta desse quarentena. coronavírus, o Brasil já estava numa situação complexa, né? Se recuperando aí de uma crise complexa. E aí veio esse. Sabe quando você vem e carca a barata com sapato, assim, a barata já está Sei, morta, você vai carcar. tá Então, quando você espremida. chega no fundo do poço, o único lugar que dá para ir é para cima. E vai ter um crescimento extraordinário no Brasil nos próximos anos. Vai, eu acho que é a Vai ser nível um mundial, negócio. né? Gente, na hora da crise é que o dinheiro muda de bolso. Então vai acontecer isso, vai ter gente surgindo com ideias novas, ideias revolucionárias para melhorar o mundo, para melhorar a vida das pessoas. Vai aumentar exponencialmente o número de pessoas trabalhando em casa, então muito mais gente que antes pegava trânsito, ia buscar filho, aquela loucura, não tinha tempo para nada, agora a pessoa vai trabalhar dentro de casa. O filho vai ter sempre aquela presença ali do pai, da mãe, então isso vai aumentar muito. Eu vejo assim um crescimento gigantesco para o Brasil nos próximos anos. Isso me anima muito, muito mesmo. A crise é boa para a gente crescer. É verdade. Entrou o Will, entrou Neivo. Ai, gente, O muito Kleber, eu obrigada. vi. Ai, obrigada, Cléber, obrigada. E deixa eu te falar também. Como você vê muito mais prosperidade aí para o povo a nível mundial. Mas o que eu vejo também é solidariedade, essa unidade mesmo de um se importar com o outro, sabe? De um poder ter a oportunidade de realmente conversar com o outro, uma conversa de ouvir o outro, né? Não tá olho no olho por enquanto, né? Mas assim, É de ouvir verdade. mesmo, de ouvir o outro, porque muitas das vezes a gente conversava anteriormente só esperando, pensando no que a gente ia responder, né? E não ouvindo o que o outro estava falando. Eu acho que isso é a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Com toda essa crise, né? O que mais você As vê aí pessoas de aprendem a interessante? ouvir e a se ouvir também, não é, Pri? Com certeza, ia se ouvir. Às vezes a pessoa ficava naquela correria, ela não parava nem para ouvir o próprio corpo dela, sabe? Exatamente, ela não se ouvia. Então, a gente está tendo tempo para a gente refletir, para a gente pensar, ter contato mesmo com o que é importante para a gente, repensar a nossa vida, né? Pensar o que eu estava fazendo realmente era importante. Até porque tem muitas pessoas que não vão ter a possibilidade de voltar para os seus empregos anteriores, né? Então, ela tem que repensar. Aí que começa a revolução, porque eu vi até hoje uma. Ou vou me dar água. Ah, tem aqui. Eu vi uma matéria hoje falando que ia ter, sei lá, quanto de desemprego e tal. Então, vai ter muita gente entrando no mercado e essas pessoas vão ter que se sacudir. Entendeu? Quando surge um problema na sua vida, é Deus te dando uma oportunidade. Então, eu acredito que Deus está dando uma oportunidade maravilhosa para todos nós crescermos agora, né? Para Sim, com coisas certeza. maravilhosas acontecerem. A Gislene entrou, obrigado! É minha cunhada, eu acho. Será que É é a sim. Gina? Ai, Gina, ai, gente, eu sou família aqui. Ai, eu amo vocês. Com certeza, a gente vai ter oportunidade de fazer coisas novas que a gente nunca fez, né? O povo fala assim, sair da zona de conforto. Eu acho que é sair da zona de desconforto, né? Porque não tá confortável. Não tá. Assim, que eu vejo, a gente tem condições de cumprir essa quarentena, né? Aqui em Portugal, pobres e ricos, todo mundo cumpriu esse negócio. Todo mundo cumpriu com muita obediência e uma resiliência, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Eu não sei se o governo daqui socorreu
As pessoas, eu tenho amigas que não foram socorridas, precisavam, não foram. Então, mesmo assim, as pessoas seguiram isso à risca. Só que no Brasil é muito difícil, né, gente? Muitas pessoas moram em casas pequenas, barracos, e é um calor muito grande, mesmo no inverno, uma família enorme dentro de um cômodo, 2 cômodos. Eu mesmo que venho de uma família, não é humilde a família que eu venho, é extremamente humilde. Extremamente humilde. Eu penso que uma coisa dessa, quando eu era criança, era impraticável. Né? Era impraticável. Mas eu acredito que essas pessoas que estão tendo essa oportunidade de pensar melhor as suas vidas, de pensar em oportunidades de negócios, em coisas maravilhosas que vão surgir, vão gerar oportunidade para essas pessoas que não tiveram condição de viver esse momento como deveria, sabe? A Marcele está falando que muitas pessoas aqui no Brasil não estão levando a sério. Eles estão fazendo churrasco mesmo, estão indo para a praia mesmo. Gente, mas é da cultura do brasileiro. Gente, quando começou esse negócio de quarentena, eu falei para você, a gente se fala todo dia praticamente. Inclusive esse bate-papo que a gente está tendo aqui, a gente tem todo dia. Tem mesmo. Quando pula um dia, é um negócio absurdo. Ai, fica muito triste. Ela deprime. Mas qual era a pergunta? Dos brasileiros. Gente, a nossa cultura, o brasileiro, ele é o quê? Você chega em qualquer lugar do mundo, fala, é brasileiro, a pessoa sorri, a pessoa faz assim, ela fala, faz uma brasilidade pra mim. Porque brasilidade, gente, é a mesma coisa que sorriso, que alegria. Então a gente é um povo que a gente não esquenta a cabeça com nada, o mundo tá se acabando, você quer comer peixe frito, você tá tranquilo. É um povo, é uma característica do povo, então tem coisas que... o Kaique entrou, obrigada, Kaique. Toda essa coisa que tem aqui na Europa, das pessoas serem obedientes, elas terem vivido guerras e fomes e pestes, o Brasil não teve nada disso na proporção que aconteceu aqui na Europa. Então a gente é um povo que tem um clima maravilhoso, é um povo que sorri o tempo todo. Gente, aqui na Europa, por exemplo, tem alguns grupos de portugueses que a gente participa. A pessoa postava um memezinho ou outro uma vez por semana. Brasileiro é o tempo todo aqui, fazendo a gente piada. inventa os memes, né? Inventa os memes. Gente... Qualquer coisa, o presidente deu um depoimento, lá vem meme de tudo, pode todo mundo se acabando. Isso é a coisa mais maravilhosa de ser brasileiro, né? A Paty falou que tá adorando o bate-papo. Gente, se vocês têm perguntas, pode fazer, que a gente vai responder aqui ao vivo. Nós somos conselheiras amorosas. Mas você falou da parte de criança, né? Se acontecesse essa crise... Quando a gente era criança, o que eu lembro quando eu era criança, teve um monte de crise. Um monte de crise. Não, mas assim, eu não tenho grandes traumas. Sabe, é de crise, não é, Pri? Mas eu não tenho grandes traumas, porque a gente saía numa boa da crise, né? Eu lembro assim que teve a crise da luz, por exemplo, meu pai tirou a luz do banheiro, sabe? Porque a gente podia entrar no escuro, lá ninguém ia ler. E levava numa boa. Meu pai fazia isso também. Então, era divertido até. E quando teve a crise do gás, e aí cozinhava no álcool, e cozinhava, era o mesmo sabor da comida, era tudo muito bom, né? Mesmo com crise, podia ser muito bom, e a gente aprendia muito com isso. E talvez as crianças de hoje sejam um pouco mais mimadas, porque elas não passaram por tudo isso. Mas agora que a gente está na quarentena, a gente tem muita história para contar, né? Você já chegou a contar numa dessas histórias aí pra Clarinha? Eu conto sempre as minhas histórias pra Ana Clara, porque eu venho de uma vida muito humilde, uma família muito humilde, e tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito trabalho, com muita luta. E graças a Deus hoje eu sou uma pessoa próspera, mas nem sempre foi assim, né? E eu cresci com muitas crenças limitantes, ouvindo muitas coisas do meu pai, das pessoas que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. E eu consegui, eu fui capaz, né? Eu fiz acontecer na minha vida. E eu falo muito isso para minha filha. Eu falo das lágrimas que eu chorei para que ela aprenda a chorar as dela.
porque a vida vai apresentar para ela muitas lágrimas, né? E ela, pelo menos que ela tenha o meu exemplo das coisas que eu vivi, das coisas que eu superei, para ela entender que tudo tem uma jornada, tudo tem um caminho, que nada cai de mão beijada para você sem que você se esforce por aquilo, sem que você faça por merecer, né? Que cai do céu essa chuva, né? O Léo tá perguntando o que você faz quando você sente muita saudade aqui do Quem Brasil. perguntou? O Léo. Quem foi ali? O Léo? Ai, Léo, um beijo para você. Ó, o que eu faço quando eu sinto muita saudade do Brasil, eu choro pro meu marido, ele falou aqui do lado. Eu falo, eu sinto saudade, mas eu tenho essa... Gente, a gente vive numa época tão maravilhosa que eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus por viver numa época como hoje. Pri, há 20 anos atrás era inimaginável. Até 10 anos atrás. Imagina a gente ver a nossa cara. Vocês lembram os desenhos, os Jacksons, aqueles que eram no futuro? Futurista, você lembra disso não? Desse desenho? Lembro. Aquilo lá era a ficção científica da ficção científica, né? A gente superou a ficção científica dos Jacksons, você entendeu? Então, aí você pode pegar um celular e fazer um negócio desse. Gente, a gente é muito abençoado de viver numa época como hoje. Mas quando eu sinto saudade mesmo, o que eu sinto saudade é do tempero do Brasil. No frio aqui no inverno, eu senti muita saudade do calor do Brasil. E eu comecei a dar mais valor também ao país. Que as pessoas, quando estão aí no Brasil, não dão valor. Fala mal do país, fala mal dos irmãos políticos, brasileiros. né? Os políticos dão material, na verdade, mas a gente tem que amar o nosso país, né? E eu, nessa experiência de morar em outro país, isso validou muito o amor que eu sinto pela minha pátria e as coisas boas que tem no Brasil. Então, sempre que a gente conversa, eu sempre falo de coisas boas que tem no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Você anda pela rua, você bate, você acha um cristal. Gente, é um país assim que... É um país tão rico, o Brasil. Tão rico, tem tanta oportunidade nesse país. Tem. E uma coisa assim que você falou, né? Os políticos dão material. Pode até ser, mas depende da gente começar, né? Dar o primeiro passo. Eu estava até conversando esses dias com um amigo que está aqui na live, o Aristarco, e aí ele estava falando assim, né? Mas às vezes tem algumas coisas que a gente não consegue resolver, mas a gente não consegue resolver o problema do mundo, mas um probleminha a gente pode começar. Por exemplo, né? Eu trabalhava no mercado e aí tinha 23 funcionários. E entrou um gerente novo e ele dava pastel pra gente todo sábado, ele dava pastel de feira. E aí eu sempre ia lá e agradecia. E aí teve um sábado que o gerente falou assim, nossa, mas aqui tem 23 funcionários, você é a única que agradece. Então, quer dizer, né? É um gesto simples e que você já pode começar fazendo, né? Faz toda a diferença quando você começa agradecendo o que você tem. Faz toda a diferença quando você começa com um bom dia, sorrindo. Isso você começa a fazer e vai contagiando as pessoas. O bem contagia. Sabe, de uma maneira tão rápida, né? Eu agradeço todo dia meu marido, porque, gente, arrumar um marido que aguenta a gente em casa nessa quarentena. Não é verdade? Quantos casais, gente, eu vejo os casais famosos, tudo separou, não vai ficar um casado. Porque a pessoa não te aguenta, você arrumar alguém que te aguenta. Eu agradeço sempre o meu marido, falar, muito obrigada pela sua vida, pela sua existência. Agradecer o ar que a gente respira, né? Quantas pessoas ficaram sem ar agora com esse negócio aí? E você poder respirar livremente. Mas eu vou te falar, Pri, esse negócio serviu até pra gente dar valor nisso. Porque aqui em Portugal teve uma quarentena muito severa durante 2 meses. Foram 2 meses que a gente não saiu de casa. Eu acho que eu saí de casa nesses 2 meses umas 2 ou 3 vezes para fazer uma caminhada ou para ir no mercado. E no final de semana passado, no dia 18, que eles liberaram, a gente podia sair. Uhum. E antes de sair, tinha até polícia na rua, eles não te prendiam, mas eles queriam saber aonde você ia.
Era um negócio assim. Mas eu nem sei porque eu não vi. Mas, enfim. E quando você sai, eu vi o sol, eu vi as flores. Gente, como é impactante. Coisas que você não dava valor. A gente foi no McDonald's. Aí o menino recebeu a gente na porta do McDonald's. Gente, eu quase chorei. Eu comendo meu lanche. Tinha uma mulher, tá dando um lanche. Você sabe, você começa a agradecer as pequenas coisas que você não dá valor, né? Pois é, né? E a importância da internet, né? Porque a gente não pode ir no cinema, não pode fazer essas coisas. E a gente pode ver filme em casa. Olha que beleza, não é uma Você bênção? pode aprender o que quiser, não é, Pri? Quantos cursos gratuitos, né? Você pode aprender o que você quiser. Inclusive, eu quero te perguntar qual livro você está lendo. Ah, o livro que eu tô lendo é o livro do Luffy. É o livro Ai, do que Luffy. Muito bom o livro dele, tem várias histórias. E assim, como ele mesmo diz, ele escreveu história, mas não é uma história fechada, né? Porque cada vez que a gente vai ler, a gente tem uma interpretação diferente. Ajuda naquilo que a gente mais precisa. Porque no fundo, o que a gente mais procura também está procurando pela gente, né? Então é um motivo Ai, de encontrar. deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. E tem algum livro que você recomenda para as pessoas lerem, Pri? Ah, livros para as pessoas lerem um monte, assim, um livro que eu amei, que eu, sabe, assim, transformou minha vida, que eu falo para você ler, é o livro Sete Fala. Um livro incrível, que tem muita coisa Pri, que a gente conta pode um pouco aprender. desse livro. Eu mexi aqui, apareceu um negócio estranho. Pronto. Conta um pouco desse livro, Sete Fala. É Jones, como é o nome dela? Robert Jones, o nome dela? Johnny Roberts. Johnny Roberts. É, ela Mas é... não é Julia Roberts, gente, é Johnny Roberts. O Sete é quem, Pri? O que é Sete? Ah, o Sete é uma consciência, ele fala com a gente, ele traz tantas coisas, assim, que a gente devia saber, mas a gente não sabe. Assim, é uma novidade incrível. E ele fala de uma maneira tão gentil, tão sutil, sabe? É muito bom. Eu É não tenho Sete essa Fala o impressão nome do de livro. Sete. Eu acho Sete meio mal educado, meio ríspido. Eu achei ele Voltou. com um humor meio negro, sabe? Assim, aquelas pessoas. Ah, aí depende do jeito de se ver, né? É como uma pessoa vê um copo, né? Uma pessoa vê meio cheio, outra pessoa vê meio vazio, né? Porque eu achei ele de uma maneira assim muito sutil. Ele, claro que ele é direto, ele é objetivo, né? E talvez ele esteja de uma época que não é bem a nossa. Então, talvez a linguagem dele seja diferente. Mas ele traz coisas muito importantes para a gente que vai acrescentar muito na nossa vida e vai facilitar muito a nossa jornada aqui para ser pessoas melhores. Repete o nome do livro pro Leonel. É o Léo, é o Sete Fala, o Léo. nome do livro. Sete Sete Fala. Fala. É maravilhoso. Ele não tem em português só em PDF, só o e-book. Mas se você quiser, Léo, pede para a Pri Online que ela tem esse PDF, porque não existe mais tiragem, não tem nada, ela te manda. Você manda, Pri? Mando sim. Para quem quiser. O que eu Para ia quem te mais falar? quiser. A Marcele perguntou sobre como está a escola aqui em Portugal para as crianças. A Ana Clara, minha filha, ela está na quarta série. A pior mãe do mundo, né? Ela está na quarta série. E assim, ela estuda numa escola pública aqui perto da minha casa. E o último dia de aula foi no dia 13 de maio, né, Rô? De março. Foi no dia 13 de março. Foi o último dia de aula. Tava ainda aquilo, vai parar, não vai e tal. E de repente, do nada, o governo mandou parar, mandou fechar todas as fronteiras do país e fechou na Europa inteira. E Uhum. aqui, assim, eu vou te dizer,
dizer que demorou no máximo uma semana, eu acho, ou duas. Não, acho que não demorou nem isso. Eles já estruturaram, começaram a ter aulas na televisão, na TV, porque nem toda criança tem computador, mas toda criança tem televisão. Então, tem os canais da quinta série, o canal da quarta série, o canal de tal a tal horário de uma série. E as professoras são, assim, sensacionais. Os professores, que aqui tem professoras e professores, eles são sensacionais. Então, a Ana Clara faz aula de manhã ela faz aula de manhã com o professor ao vivo, ela e todas as crianças da sala numa classroom, como se fosse esse negócio ao vivo que a gente está conversando aqui no Instagram, só que é uma outra plataforma. E ela faz aula na TV, e ela faz aula de educação física, e ela faz todas as aulas. Muito legal. Aqui a escola pública demorou bastante para ter esse recurso, né, para mandar lição. E é tipo assim, no site da prefeitura, você vai lá, baixa a lição, faz no caderno, depois manda via WhatsApp para a professora. É assim mais dificultoso, mas elas estão aprendendo também, não tem dificuldade para as crianças, né? E para a gente também não precisa ter, é só a maneira como a gente encara, né? Eu encaro isso com uma naturalidade, assim, eu falo, minha filha não vai fazer nenhum pós-doutorado agora, então você tem que, né, relaxar também um pouco. E como deu pra gente ver, né, a importância dos professores, né, que levam as crianças, fica conversando com as crianças por um bom tempo, né, e aí a gente vê a dificuldade, né, também, né. Embora seja os nossos filhos... Não é fácil professor, né, Pri? Não é fácil, realmente. A gente viu o valor deles aí de verdade, na prática. Não, e eu falei, gente, eu não quero me formar nesse negócio, porque eu falei para minha filha, eu falei, filha, eu já fiz a quarta série, graças a Deus, mamãe sobreviveu, ela não quer estudar isso aqui de novo. Pois é, exatamente. Mas é bom para relembrar, né? Coisas que a gente já tinha esquecido, né? Verdade. Ô, Pri, a gente ainda tem 10 minutos de live, não tem? Mais ou menos. Isso. 13 minutos, exatamente. Eu queria te perguntar uma coisa. Se você tem alguma dica para quem está em casa e não está não está conseguindo olhar para as coisas com o mesmo otimismo que nós estamos. Eu acho que a primeira coisa é saber quem você é. Então, é o melhor momento de você pensar quem eu sou, do que eu gosto de verdade, o que realmente me faz feliz, o que realmente vai fazer a diferença na minha vida. Porque a gente pensa, né? Esse tempo é um tempo assim que muitas pessoas estão desesperadas, com muito medo. Tem até medo de morrer. E aí, por que não pensar? Se eu fosse morrer agora, o que eu faria? Que faria toda a diferença, que me deixaria assim, me deixaria leve, com sensação de dever cumprido. Eu fiz o que tinha que realmente ser feito. Então é o melhor momento para pensar sobre isso. Tem muitas pessoas que nunca pensou. Uma coisa sensacional, porque eu fiquei pensando na hora que você falou que se eu tivesse, não estou, graças a Deus, Deus é mais, numa situação dessa, eu ia estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que eu ia estar envolvida em entregar as mesmas coisas, os mesmos projetos. Olha, que coisa boa, né? Então, mas nem todo mundo tem esse pensamento, né? Olha o Gabriel aqui. Nem todo mundo tem esse pensamento, eu estou fazendo o que eu deveria ter feito. Mas é um momento de mudar. Até porque provavelmente muita gente não vai ter aquele emprego para voltar, né? Então agora ele pode escolher uma profissão que realmente seja mais condizente aos sonhos da pessoa, ao gosto. Então é o melhor momento para repensar, porque a gente tem tempo, né? Nossa, o tempo é um negócio... E é engraçado, né, Pri, que o tempo ele é o maior ativo, ele é um ativo inegociável, né? Inegociável, e realmente. E agora a gente tem esse ativo. A gente não dava valor, a gente vendia ele, né, por um salário, e agora a gente tem a opção de escolher. Era isso mesmo que valia o meu tempo? Porque se não for, a gente não precisa voltar para isso, né? Mas eu acho também que agora é a hora de fazer a gente
se enxergar a nossa própria luz e acender essa luz para o mundo, né? Esse é o momento de colocar aquelas ideias que está no papel, né? Que realmente a gente fala, será que eu devo, será que não devo? Por que não agora? Olha que momento propício. Ai, momento maravilhoso. Ô Pri, queria te pedir para você ler os comentários, que as pessoas falaram várias coisas fofas e eu queria saber o que é. E você já sabe mexer, eu tenho medo de eu mexer e eu me perder. Os comentários aqui? A Marcele tá falando que aqui é escola, segunda-feira as atividades do dia a dia, mas na cidade acho que não tá absorvendo da mesma forma. O professor é um iluminado. A criança não vai absorver, mas a criança quer brincar. Meu, imagina a gente, se fosse criança, falasse, você não vai pra escola. A gente ia acabar com o mundo. Aí a gente fica... Não é verdade? É verdade. Quando era criança podia brincar na rua. Eu imagino que ia ser muito difícil prender essas crianças em casa, que ia ter que amarrar tudo. E hoje a gente fica cobrando a criança de ficar se comportando como se a criança fosse um advogado, né? Deixa a criança ser criança. É verdade mesmo. É o momento, né, de a criança ser criança e de a gente brincar junto, né? Outro dia eu tava vendo um vídeo e o vídeo perguntou assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? E aí eu vejo assim, né? A gente que é mãe, a gente tem o privilégio de fazer uma coisa pela primeira vez 2 vezes. Porque tem a nossa própria experiência e tem a experiência de quando a gente vê o filho fazendo, a emoção é a mesma. É como se fosse a primeira vez mesmo, não é? Olha que privilégio ser mãe. Ser mãe é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Agora um tá pulando aqui, ó. Tem hora que você fica, né, na quarentena, as crianças pulando em casa, você fica doida. Mas eu acho muito bom, porque tá ali, você tá cuidando, tá pertinho de você, você sabe que tá seguro, tá protegido. E o que eu ia te dizer, que essa quarentena, para quem tem filhos, é a oportunidade perfeita para você criar boas memórias na cabeça do seu filho desse fato. Porque para criança é uma coisa boa, ela tá com as pessoas que ela mais ama o tempo todo ali, os pais, ela tem o quartinho dela, ela tem as coisinhas dela ali o tempo todo, acaba tendo mais tempo para assistir uma TV, que às vezes... As crianças hoje têm um monte de coisa, um monte de tarefa. Minha filha fazia um monte de coisas na própria escola mesmo. Uhum. E agora ela tem esse tempo, eu acho que ela vai sair desse processo validando muito positivamente essa etapa, sabe? Vai ficar na história dela, nas memórias afetivas dela. Com certeza. E é época também de a gente usar a nossa criatividade na hora de contar a história para eles dormir. Parece que dorme mais tarde, né? Então a gente conta as histórias. Aí pode contar as histórias verdadeiras que a gente passou na infância e que talvez os nossos filhos não tiveram oportunidade de conhecer, porque a gente nunca teve a oportunidade de contar. Olha aqui, momento mágico. É verdade, são muitos momentos mágicos, né? Muitos. E aí me fala, o que você tá lendo? Ontem eu comecei a ler o livro do 7, porque você indicou. Uhum. Mas eu li só até o capítulo 6, se eu não me engano. Até o capítulo 6. E eu tô lendo também um de cabeceira, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murray. É um livro muito legal, muito sensacional. Como eu já tinha lido outros livros dele, esse daí para mim ficou até um pouco repetitivo as coisas, mas é muito bom para relembrar. E eu já li Bíblia, eu li o livro de Esther, é um livro fantástico. Às vezes eu abro a Bíblia e o livro que aparecer ali, eu leio ele inteiro. Eu não tenho esse negócio de ler um trechinho da Bíblia, sabe? Eu leio o livro inteiro, eu li o livro de Esther. Para entender o contexto até, né? Para entender o contexto. E aí, às vezes, eu acho uma palavra difícil, eu vou pesquisar como que era aqueles sacerdotes daquela época, como que era aquilo, quantas mulheres aquele marido da Esther, aquele rei tinha. Ela, como rainha, tinha que ter uma permissão especial para chegar diante do
do marido dela e ela consegue tudo aquilo e ela salva o povo dela. Meu, é tanta coisa extraordinária que a gente tem para focar. Eu acho que a última coisa que as pessoas tinham que focar é em notícia. Eu não vejo nenhuma notícia. Às vezes alguém fala alguma coisa, aparece porque esses dias que eu descobri quem era o governador de São Paulo, porque eu não vejo notícia. Meu, é a melhor coisa, porque quando você não vê notícia, melhora exponencialmente a sua qualidade de vida. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença, né? O Léo tá falando que tem muitas famílias fazendo acampamento em casa. Realmente fazer cabaninha é muito gostoso. É muito bom, né? Tudo que você puder fazer com seus filhos é muito bom. E não fazer nada com o filho também é muito bom. Porque uma coisa que eu percebo, que eu sempre trabalhei muito, você sabe, e o pessoal fala, ah, você tem que ter tempo de qualidade com o filho. Isso é uma baboseira. Você tem que ter ócio com seu filho, sabe? Porque às vezes é no momento de ócio que surge uma pérola, surge uma preciosidade, ele te faz uma confissão, ou te faz uma pergunta importante, decisiva ali, ou você tem a oportunidade de instruir o seu filho numa coisa que vai... E as grandes invenções foram descobertas nesses momentos de ócios, né? Isaac Newton estava embaixo da árvore, ali tomando um solzinho gostoso. O ócio, né, ele é extremamente produtivo e a gente tem essa oportunidade de se dar esse ócio, né? Ou falar em ócio, fala que você anda cozinhando aí de gostoso. Aqui em Portugal? Fala eu da cozinho maçã aí. As mais tradicionais receitas brasileiras. Mata saudade pelo paladar, né? Gente, mas é muito legal isso, né? Porque aqui em Portugal, os mercados, eles fazem festivais brasileiros. Então, tem festival de vários países, não só brasileiros. Mas quando tem no Brasil, tem suco de caju, tem farinha de mandioca, tapioca, essas coisas. Então, mesmo mas você... Mas qual o prato que você faz com maçã, que você falou aí pra mim? No inverno. Eu entendi, morando aqui, que eu sempre gostei muito de strudel. E no Brasil é um doce caro. Por quê? Porque a maçã no Brasil ela é cara. Perto da banana, da laranja, outras frutas, ela é cara. Por que ela é cara? Porque a maçã ela é de clima frio. Então, para plantar ela no Brasil, para fazer ela dar fruto, eles fazem um cambalacho louco para aquilo ali. E consegue, porque é o que eu falo. Tudo dá no Brasil. Qualquer coisa que plantar parece que nasce aí que dá certo. Dá até no meio do viaduto, né? Mas a maçã é muito cara. Só que aqui em Portugal, chega o inverno, o outono, inverno, você vai nas frutarias. Aqui, como é que chama a frutaria no Brasil? Sacolão. Sacolão? Sacolão. O sacolão daqui chama frutaria. E só tem maçã. Tem maçã de vários tipos. Um dia eu contei, tinha 8 tipos de maçã diferentes. A Janete está perguntando qual é o autor do Poder do Subconsciente. É Joseph Murphy, né? Joseph Murphy. Entrou as dicas de uma pessoa normal. Obrigada, hein, por estar acompanhando a gente aqui. Agora a gente está falando de comida. Comida é muito bom. E eu aí, já fiz de tudo, já fiz pão, já fiz bolo. O strudel, Pri, ele é um doce de maçã com canela, açúcar e canela. No Brasil é caro, quando você vai para o sul tem alguém que é alemão que faz. E aqui é a única coisa que tem, porque só tem maçã. E como tá frio, você só pode comer ela quente. E com canela é muito melhor. Então é uma comida do povo mesmo. E você entender essas peculiaridades de coisas que no Brasil você achava que os europeus faziam porque era chique, não sei o quê, e você vê que, na verdade, é porque é o que tem de mais abundante e mais barato para eles comerem. Aí ficou mais gostoso. Depois passa a receita aí pra gente. Oi? Depois passa a receita pra gente, ó. Tá pedindo a receita que ela disse que nunca comeu.
É muito bom. E de filme? Fala aí de filme aí. Dá uma dica de filme pra gente ver, assim, nesse friozinho aqui. Ô, Rony, como é o nome daquele desenho que a gente assistiu esses dias dos menininhos que tramam a morte dos pais? Muito educativo esse filme. Você lembra? Eu te indiquei esse filme? Eu vi. Eu não vou É que lembrar um. do jeito que você contou, parece assim, que tá ensinando a matar os pais. Não é isso não, gente. Já vou falar o nome do filme, mas eu vou contar um pouquinho da história. O Wender entrou. Obrigado, Wender. É os irmãos McPherson. Os irmãos. Ele já lembra. Mas é um filme que é duas crianças, um menino e uma menina. Eles têm têm os pais vivos. Não, são três crianças, três. Tem um bebezinho também. Tem um bebezinho. Tem um bebezinho que não é da família, mas vira uma bagunça. Netflix. E eles tramam matar o pai deles, porque os pais são completamente omissos e cruéis com eles, prendem e soltam. Só que eles estão sempre juntos. E aí, eles não podem, né, atentar contra a vida dos pais, eles planejam, como os pais vivem num romance eterno e não dão qualquer atenção para os filhos, eles planejam uma viagem para os pais irem e não voltarem nunca mais. Uma viagem super perigosa. E os pais vão, e como eles estão muito apaixonados um pelo outro, eles largam as crianças na mão de uma babá desconhecida e vão nessa aventura e esquecem que tem filhos, não se preocupa com nada. E depois, essa babá fica com essas crianças durante um tempo e depois eles percebem que eles precisam se reconciliar com os pais dele, porque senão a justiça vai vir e vai separar eles, vai cada um para um lado. Os irmãos Willow. Não sei falar isso. A gente procura na Netflix. E é muito interessante isso, porque em determinado momento, todos nós passamos por isso. Eu participo de um programa de mentoria, eu mentoro algumas pessoas, e como é comum, né? Você chega naquela idade dos 30 e poucos, você começa a ver que o seu pai e a sua mãe estavam completamente errados, que nem na adolescência, né? E aí você vê que o pai e a mãe é culpado de tudo, e a mãe é sempre a culpada dos seus traumas, das coisas que você tem. Então, eu acho que, de certa forma, em uma altura da vida, todos nós matamos os pais. Matamos no sentido de dizer que aquilo que eles nos passou não é tão válido, sabe? E aí mostra essa trajetória dessas crianças que chega um momento que eles têm que olhar para os pais são imperfeitos, os pais são realmente cruéis, eles são realmente insensíveis, mas eles têm que perdoar para poder continuar juntos. E eles pedem para os pais, olha, vocês não precisam nos amar, mas pelo menos vocês ficam com a gente para a gente poder continuar junto. E os pais escolhem seguir outra jornada e abandonar eles mesmo assim. Só que mas eles querem uma nova família com a babá, né? Mas por quê? Porque eles perdoaram. Eles escolheram a jornada diferente. Porque o seu pai e a sua mãe, eles vão sempre aprontar. Não, ninguém é perfeito, tá certo? E aí, de repente, mas você pode olhar para isso e ter perdão e entender que cada um vai seguir a sua jornada. A jornada do seu pai e da sua mãe é uma, a sua jornada é outra. Exatamente. E segue a vida. Então, eu achei que estão tendo cada vez mais filmes trabalhando essa questão da ancestralidade e do perdão paterno e materno na TV, nesses streaming de vídeos. Eu acho isso extremamente positivo. Exatamente, a importância do perdão, justamente porque rancor, raiva ocupam um espaço enorme dentro da gente, né? Se a gente não se livrar disso, como é que vai chegar as coisas boas? Eu falo sobre isso lá no YouTube. Que esse sentimento de raiva, de rancor, ele bloqueia, é como se ele bloqueasse a lei da atração de funcionar da maneira como você quer, de chegar à riqueza, à prosperidade da maneira como você quer. Então, o perdão é extremamente importante, muito bom. O que mais você aprendeu aí nessa quarentena?
Mas isso do perdão que você está falando vai totalmente contra a atmosfera do reino que eu vejo hoje no Brasil, né? Todo mundo julgando um ao outro, apontando o dedo, Vai você torce acabar para nossa um. live. Só tem 25 segundos.